Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem, né? Bem pessoal, a gente vai dar seguimento àqueles nossos diálogos aqui e eu sei que tem muita gente que mesmo enxergando algo, a verdade diante de si, jamais vai aceitar. Porque não basta apenas encontrar a verdade, precisa se aceitar a verdade. Ao longo da nossa história, nós fomos sofrendo, diríamos assim, muitos e muitos reset, né? Reset. Eu acho que essa palavra reset, tá? Ela tem a ver com reconfigurar, reiniciar, resetar, dar uma nova configuração, tá? Então, nós, ao longo da história, recebemos informações, nos encheram a cabeça, porque há um grupo que controla as informações do mundo. Tá? Os senhores do mundo. Famílias empoderadas, ricas, bilionárias, trilionárias, se é que existe essa palavra. É aquelas famílias que são 1% de todo o planeta e tem 80% da riqueza. Aí você diz assim, nós somos um povo bem informado. Não, nós somos desinformados e sempre fomos. Tá? Fake news sempre existiu. Né? Se você vê tremendo aí um pouquinho o coisa, é porque o vento está batendo aqui. Apesar de estar um clima frio agora aqui no norte do Brasil. Eu gostaria muito de você me ajudasse a compartilhar meus vídeos. Peço para você deixar seu like, tá? Deixar o seu joinha, né? Como diz, tocar o sininho de notificação. Faça o que você puder aí, tá? Para que a gente continue trazendo aqui conteúdos para vocês, tá? Conteúdos que possam nos ajudar nessa caminhada de descoberta. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, tá? Buscar informações não é fácil, né? Desde sempre eu venho falando para vocês que eles nos dizem, olha, tudo começou, né? Aí eles pegam esse livro aqui, que é excelente se você ler ele como livro de história, como livro de literatura, mas ele é muito ruim no que diz respeito quando ele é lido como algo intocável, sagrado, que ninguém pode... Né? Em nome disso aqui as pessoas estão sendo manipuladas há milênios. Há milênios. Com os dogmas, com a teologia, em que eles dizem, não, tudo surgiu do nada. Né? É o ex nihilo. Em princípio criou Elohim os céus e a terra.
E aí eles vêm com aquelas traduções que são terríveis, né? E a terra era caos e o vazio, e havia terra sobre a face, sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. O que é que eles querem? Quando é grupo cristão, eles querem dar a entender que aqui tinha uma trindade criando. Tá? Então, vai se gerando desinformação, mas sobre desinformação. Todo mundo vai ficando meio que controlado, tá? Porque de um lado a religião controla e de outro lado a falsa ciência ou a pseudociência controla também. Ok? De um lado os fanáticos religiosos dizendo que a Terra é plana, incubada, coberta com, né, com uma cúpula e está no fundo do oceano primordial. Do outro lado, a ciência dizendo que nós somos uma esfera perfeita, girando, tá? Girando em torno do Sol, e o Sol girando na galáxia, e vai um monte de coisa girando, vai-se embora. Ok? E aí nós recebemos os fanáticos da ciência, os fanáticos da religião, dizendo para a gente um monte de coisa. Muitas vezes baseado em desinformações. Tá? A cosmologia antiga e a cosmologia de hoje. A cosmologia antiga dizia, bem, tudo é muito, muito próximo, muito perto. Né? A cosmologia de agora é bilhões, não sei quantos trilhões, mais uns 200 bilhões de anos, não sei o que de anos. É bilhões de anos-luz da Terra, mas tem um binóculo, acredite se quiser, que é capaz de ver. Tá? Nós temos uma internet péssima na Terra, de qualidade terrível. Aí eles querem convencer a gente que eles colocaram um robozinho, está lá em Marte, pesquisando, andando por lá, pelo terreno de Marte, tá? E aí aquele robozinho filma um bocado de coisa e envia para a Terra. Né? Não estou dizendo para você não acreditar, não. Você pode até acreditar. É liberdade sua acreditar. Eu não acredito. Acho que eles estão explorando uma Terra dentro do universo Terra, que se você acompanhar meus vídeos, você vai ver que eu chamo de universo Terra, tá? Que está dentro do universo do Demiurgo, que por estar e está dentro de um outro super-universo, este bem mais complexo, mas daí para frente é tudo o profundo divino, a profundidade da luz. Isso não é mística. Porque você tem que diferenciar o que é misticismo, tá, do que é religiosidade. Você tem que diferenciar o que é espiritualidade de religião. Uma pessoa que está fazendo uma jornada espiritual, ela está distante tanto da religião como da pseudociência. Ela busca o caminho da verdade, busca descobrir, tá, esses meandros. E aí eu quero dizer para vocês, tá? Quero dizer para vocês
que, vamos supor que um belo dia você acordasse e eles dissessem para você, olha, tudo começou com uma intervenção extraterrestre no mundo e foi aí que começou o surgimento da Terra, dos planetas e pipipó. Tá? Suponha, sonhe com essa ideia, né? E eu falei no outros vídeos, nas minhas anotações, que é impressionante como as pessoas, com muita facilidade, elas acreditam em determinadas coisas. Tá? Você sabe que a paleontologia está tentando encontrar o elo perdido. Qual é o elo perdido? Eles querem saber o que foi que houve entre o homem Neandertal e o homem sapiens. Esse pulo, né, que deu. Aonde está a resposta? Né? Quando a gente tem um escritor chamado Yuval Noah Harari, eu até tomei nota aqui de algumas coisas do livro dele, né? E a um certo momento ele diz o seguinte, há aproximadamente 2 milhões de anos, há 100 mil anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. Várias espécies humanas. Hoje, dizem para nós somos uma única raça, a raça humana. Tudo que não faz parte dessa composição biológica, física, fisiológica nossa, não é humano. Tá? Então, você imagina isso. Mas aí, mais adiante, o escritor do livro Sapiens, o mesmo escritor do livro Homo Deus, diz o seguinte: o mundo há 100 mil anos atrás, há 100 mil anos, foi habitado por pelo menos 6 espécies humanas. 6. 6 espécies humanas. Nos últimos 100 mil anos atrás. Né? Então, num período de tempo, houve no universo Terra, na Terra base, 6 espécies de humanos. Aí você diz assim para mim, mas como assim? Como é que pode? Né? O que aconteceu? Nossa! E aí eles classificam os humanos de algum jeito. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá? Olha aí como eles vão classificando os humanos, né? Você está vendo? Tá? Então eles vão classificando os humanos em, tá? Dessa forma, até que de repente o homem atingiu um nível que é o Homo sapiens, esse aqui, ó. Mas veio o Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal e o Homo sapiens. E depois vem o Homo sapiens sapiens.
O problema é que eles não conseguem encontrar elo deste ser daqui para frente. Ok? Você deve estar se perguntando, bem, tá? A evolução humana, como Darwin descreve, aí, né, tal, vem. Você percebe que os seres surgem da água. De alguma forma, os seres surgem da água. Eles chegam a um estágio que eles são répteis. Por isso que nós temos uma certa, diríamos assim, um cérebro reptiliano. Aí eles vão galgar para o caminho dos mamíferos, placentários, tá? Daí já vai começar a origem dos primatas, até chegar, tá, a esse primata aqui, ó. Tá vendo? Ele já desce da árvore e já anda com os dois pés. Aí começa o processo de evolução. Se você perguntasse para mim se eu acredito na evolução de Darwin ou no criacionismo, eu diria nem Darwin e nem Deus, nem o Demiurgo, tá? Nem Javé. O que aconteceu na Terra foi a evolução possível. Agora, que houve uma interferência externa, e isso nós vamos ver nesse vídeo. Tá? Então, mas tudo começa com os seres placentários. Né? Os seres placentários. Observe bem. Todos esses do homem de Neandertal, Homo sapiens e o Homem sapiens sapiens, que é o homem moderno, começa bem aqui, ó. Em algum momento dessa linha aqui, o homem teria divergido da linha que levou o homem moderno entre 600 mil e 500 mil anos atrás. Exatamente nessa linha vermelha aqui, se perdeu a conexão. O que foi que aconteceu? Tá? No homem Neandertal. Houve em algum momento, e olhe, ele já, segundo a figura, ele já é um homem quase que humano. Se ele andasse hoje no meio de nós, ele não seria muito diferenciado. O que aconteceu, então, para aquele pulo para o Homo sapiens sapiens, para o homem moderno? Então, de alguma forma, entre 500 mil anos, né, e 120 mil anos, houve uma interferência direta na Terra para fazer um processo de elevação biológica, gente. Tá? Para que surgisse o Homo sapiens sapiens. Mas se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem mais, né? Mas vamos contar do homem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós contarmos do homem, tá, entre 2 milhões, né, nós vamos ver que havia vários seres humanos na Terra, pelo menos 6 espécies de humanos habitando na Terra. É o que diz E nós vamos dizer o quê? Né? E por que não encontram, os paleontólogos não encontram o elo de ligação? Correto?
Eles não encontram este elo perdido. E o elo perdido está narrado nas tábuas da Suméria e está narrado na Bíblia de maneira velada, tá? Manipulada, mas está lá. Certo? O que acontece, e aí eu vou pegar aqui rápido, o que Mauro Bliglino diz. Diz o seguinte: os relatos sumérios acadianos, os sumérios, depois os acadianos, né, os assírios e egípcios, dos quais deriva a história bíblica, nos contam como as chamadas divindades fizeram várias tentativas para produzir o chamado Adão. Gente, o Adão, ou Adapa e Eva, esses seres aqui, eles são criados de forma genética como elevadores biológicos. Elevadores biológicos. Eles são criados a partir de um sistema para criar seres humanos um pouco com capacidades mais avançadas, tá? E é por isso que quando eles comem da chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tomam autoconsciência, conhecimento, sabedoria, e eles se transformam no Homo sapiens. Tá? O Homo sapiens começa dali. É aquele processo de intervenção. Tá? Então, Adão e Eva surgem no momento da história da Terra em que já habitavam humanos, descendentes dos primatas. E eu vou mostrar lá na frente os dois grupos de primatas, porque você vai perceber que tem 3 grupos na origem da humanidade. É por isso que eles não conseguem encontrar o elo perdido. Eles vão, os paleontólogos, eles não vão encontrar. Mas eles precisam fazer esse encaixe a partir de uma outra visão. Tá? Então diz assim, muitas das primeiras tentativas, dizem esses textos, não produziram o resultado esperado. A tentativa que é de produzir um ser mais avançado para que esses seres de fora da nossa realidade pudessem ter humanos mais avançados e que fizessem o trabalho que eles não queriam fazer. Eles não eram deuses no sentido da palavra, que oniscientes, onipresentes, onipotentes. Não, esses seres eles eram orgânicos. Esses seres comiam, bebiam. Basta olhar na Bíblia, gente, né? Você vai ver o Javé, o Jeová, adora churrasco, adora carne gorda. Aquilo acalmava ele. Adorava sacrifícios. Né? Então, você imagina aí, meu querido, que eles fazem essas tentativas, né?
Um dos experimentos mais desastrosos realmente ocorreu com o material genético de Enki. Enki é um dos seres do topo lá da hierarquia dos Anunnaki, que hoje seria o Javé da Bíblia. Tá? E o que aconteceu com ele? Ele deu o material genético dele. Tá? Só depois de várias tentativas que a engenharia genética, tá? uma fêmea Anunnaki, foi capaz de produzir um Adão completo e totalmente operacional, que é o Adão colocado lá no jardim. Porque se você observar, o Adão não é criado no jardim. Eva nasce no jardim, mas Adão não. Pode ir na Bíblia. Pega aí na Bíblia. É só olhar a Bíblia. Mas olhar com um olhar literal. Pare de estar olhando com Adão criado do barro. Para com isso. Para com bobagem. Não é? Isso é maionese demais. Né? Sobrou algum vestígio daquele doce, né? Como então ele diz o seguinte mais, né? Pelos Elohim, pelos Arcontes, pelos Anunnaki, eles criam esse Adão, né? E esse Adão, tá? Ele é colocado por Javé dentro do jardim. E lá, nesse jardim, o que ele faz? Ele começa a acontecer o seguinte, eles resolvem procurar uma ajudadora para o Adão. Já tem vídeo meu isso aí. Mas eles não conseguem. Mas é engraçado porque o vídeo que eu mostrei isso fala que Adão teve relação com os animais, relações sexuais. Tá? Zoofilia mesmo. Ah, não, mas isso não pode ser dito. Pode. Tá? Eu vou mostrar para você que pode. Indo aqui num... Eu vou mostrar aqui para você. Tá? Bem aqui, ó. O que ele vai falar aqui, ó? Aqui, ó. Encontrou tá aqui, ó. Veja só. O Rabi Elazar disse: qual o significado daquilo que está escrito? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Isso ensina que Adão teve relações sexuais com cada animal e besta em sua busca por sua companheira. E sua mente não estava tranquila, de acordo com o versículo, e para Adão não se achou uma companheira para ele. Gênesis 2, 20. Até que teve relações sexuais com Eva. Gente, isso aqui é um site de comentários rabínicos. Está aqui. Tem um monte de comentários aqui. Não é? Então, as pessoas pensam, ah, não, isso é uma invenção. Adão foi criado
a partir de uma fêmea Anunnaki, colocado num jardim, teve relações sexuais com vários animais para ver se encontrava uma semelhante, não encontrou. Então eles dão uma anestesia no bichinho e vamos fazer uma clonagem para tirar a parte feminina dele. E aí sim, quando ele acorda, ele diz: agora sim, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada vida. Né? Mas isso não contam para você, nem não contar. Isso aí a gente tem que pesquisar, correr atrás. Tá? Aí Adão vive ali com ela, tomando conta do jardim. E aí os Elohim, Anunnaki, Arcontes, né, chegam e estabelecem regras. Né? Existia alguma coisa ali que eles não poderiam pegar, que seria o conhecimento Dat. Dat, no hebraico é Dat, Hadá. Dat quer dizer conhecimento, em grego é gnos, né? E de repente um ser reptiliano aparece em cena para dizer para eles que nada, olha, vocês têm que... estão enganando vocês. Estão enganando vocês. E aí Adão e Eva vai lá, come, e eles têm, então, o primeiro conhecimento, que é o conhecimento experiencial, porque esse lá, gente, não tem nada a ver com moral e ética. É conhecimento conascer, nascer junto. Era o conhecimento, né? Eles têm o primeiro contato. Eva tem o conhecimento por quê? Porque ela mantém relação sexual com esse ser réptil, com esse reptiliano. E este ser reptiliano é nada mais do que o demiurgo. E ela engravida de 2 filhos. Tá? Caim e Abel. Ok? E ela tem... E aí, por causa dessa... Esse foi o conhecimento. E por que eles foram expulsos? Não, agora eles são como um de nós, então bora colocar fora, está lá no Gênesis, gente. É só procurar. Vamos mandá-lo, porque senão daqui a pouco eles vão pegar e vão beber aí, vão descobrir o fruto da vida e vão viver para sempre igual a gente, caramba. Foi sexo que teve mesmo. Aí depois, lá na frente, depois de expulso do jardim, ainda colocaram lá um querube para tomar conta, com espada flamejante, né? Com uma arma tecnológica. E eles saem com os 2 filhos, mas eles têm mais 2, eles têm outros filhos, além de Caim e Abel. E depois Caim mata Abel. Começa o processo de matar o outro para sobreviver. Porque o outro é diferente de mim, mato ele. Ele é uma ameaça para mim, eu mato ele. Tá? Por que não existem as outras raças humanas? Só sobreviveu o Sapiens Sapiens. Porque os Sapiens Sapiens começou a eliminar os seus irmãos. Porque eles eram diferentes.
Eles eram diferentes. Tá? E Adão teve, com Eva, teve, além desses, né, desses filhos, ele teve outros filhos. Tá? E cada filho de Adão, então, dali surge o clã adamita. É muito importante isso, gente. Eu já mostrei aqui, mas vamos lá. Eu quero levar vocês para um outro caminho aqui. Existia pelo menos 3 sucessivas raças humanas, pelo menos 3 primordialmente a gente como raça raiz, digamos assim. Tá? Mas eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Tá? Os seres placentários, os antigos lêmures e os mamíferos intermediários, tá? Os precursores, certo? Eu vou olhar aqui na minha anotação se eu estou correto, tá? Os precursores, se eu não tiver, eu corrijo logo, tá? Os mamíferos, tá? Os mamíferos precursores, os mamíferos intermediários, tá? Também aqui, e os primatas. Do grupo dos primatas, meus amigos, surgem 2 raças de primatas. No que é que eu estou baseando nisso aí? Na história contada neste livro aqui, o livro de Urântia, tá? Isso aqui também não é uma Bíblia, isso aqui também não é um livro sagrado, preciso ter muito cuidado. Tá? Isso aqui não é uma panaceia, não é a resposta para tudo no mundo. Porque tem gente que conhece o livro de Urântia e começa a achar que aqui está a resposta para tudo que se possa imaginar. Tá? E aí vem os primatas. E então os primatas dão origem a 2 grupos de primatas. Tá? Em um período de 21 anos, tá? Surgem os primatas superiores e os primatas inferiores. Inferiores por quê, Robson? Inferiores porque esses 2 primatas superiores começam um processo de evolução muito diferente deles, dos inferiores. Tá? E aí, o livro diz o seguinte: ao mesmo tempo em que esses gêmeos primatas nasciam, gêmeos primatas que vão nascer, bem aqui desse grupo aqui, ó, nasciam uma outra dupla, um macho e uma fêmea, especialmente inferiores da tribo de mamíferos intermediários. Um casal inferior também deu o nascimento de gêmeos. Esses gêmeos inferiores, um macho e uma fêmea, tornaram-se os fundadores de tribos modernas de símios. Tá? O par superior, que é esse aqui, ficou destinado a continuar a linha de ascensão que evolui até o próprio homem. Isso é o que diz o livro de Urântia. Tá?
Então tem os lêmures, placentários, os mamíferos, precursores, os mamíferos intermediários e os mamíferos e os primatas superiores. Aí vem seres humanos. E os seres humanos vão começar com quem? Eles vão começar bem aqui, ó, com o surgimento dessas duas figuras no livro de Urântia chamado de Andon e Fonta. Eles dão origem aos Adonitas, que depois vai surgindo outros grupos ou subgrupos deles, subraças, os Bandonitas. Aí depois surge uma raça Sanjique, que vai dar a chamada origem à raça de cores. Os vermelhos, os alaranjados, os amarelos, os verdes, os azuis e os índicos. Duas cores daqui não sobrevivem, acabam no processo evolutivo parando, se acabando. Tá? A ciência, ela diz o seguinte, que a um determinado momento começou a surgir, né, dessa figura aqui, eles vão chamar de o do Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, e vai aqui. Só que o que nós percebemos é que aqui eles se originam dos primatas inferiores e não desses primatas superiores. Aí começa, desses primatas aqui, começa também um processo de evolução, chamado, tá? Que vai do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, Homo sapiens, e aí o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens. Veja bem, tá? Em algum momento da história, essa raça superior aqui, dos Adonitas, né, de origem de Adão e Fonta, vão encontrar com o homem neandertal, tá? Para dar origem ao Homo sapiens. Certo? E os elevadores biológicos, Adão e Eva, tá? São a raça que vai ser criada pelos Anunnaki, Arconte, Elohim, né? A partir do que? Eles vão pegar elemento genético dessa raça, tá? Que já está aqui misturada, tá? Dessa raça, e vão misturar com a Anunnaki, ela vai dar origem a Adão. Adão é colocado no jardim, eles retiram, fazem um processo cirúrgico de manipulação genética e tiram Eva, tá? E aí, esses são sangue violetas, eles estão aqui para serem elevadores biológicos, para dar origem a um tipo de humano que seria o Homo sapiens sapiens, tá? Mas aí, quando eles saem do jardim, eles se tornam o clã adamita. Depois Caim é mandado embora, né? Vocês lembram da história da Bíblia, e ele se torna a tribo dele se torna a tribo de cainitas noditas, porque ele vai para a região de Nod, tá? O outro filho de Adão e Eva, o Adonso, tá? Também gera os Adonsonitas. Ah, mas onde está esse filho? Está no livro de Urântia. A Evasonitas, não é uma Eva, não, é um filho também.
vai também gerar uma tribo. Os setitas vão ser outra tribo. Os antítas já são a última tribo aqui dessa ramificação desse ramo. São 3 ramos, gente, aqui, ó, tá? Percebam que são 3 ramos. E esse ramo aqui, os antítas, eles vão dar origem provavelmente aos pré-sumérios. Tá? Aos pré-sumérios. Tá? Alguém pode perguntar assim, e esse Adão e Fonta tiveram toda essa quantidade de filhos e tal. Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Bíblia só fala daqueles lá, mas os gnósticos ainda falam de uma filha chamada Nória. Tá? Nória. Então, observe que nós estamos aqui fazendo pesquisa em vários livros para mostrar isso aqui para vocês. Então, você vê também que a história da humanidade nasce com o fundamento patriarcal. Por quê? Porque não aparece tribo das femininas, não. Não aparece os Noreaditas, filhos de Nória. Né? Certo? Então, os filhos, né? Os adamitas são todos esses seres, aqui adamitas, tá? Em que em um determinado momento eles se misturam e eles vão dando origem a esse salto quântico da raça do qual nós hoje somos, tá? O problema é que quando o Homo sapiens sapiens surge, o que acontece? Ele começa automaticamente a destruir os outros grupos de humanos existentes. Porque existiu ainda seres dessas origens, seres originários daqui, seres originários daqui. É evidente que alguém pode dizer, mas por que os macacos, os símios, os primatas ainda não continuam virando gente? Porque houve um processo evolutivo em que eles não seguiram a linha evolutiva. Por isso que eu volto a dizer, a intervenção para que houvesse uma elevação biológica aconteceu. Tá? E a gente está tentando montar esse quebra-cabeça. Não é fácil. Eu quero dizer para vocês que o que eu estou tentando fazer aqui é muito difícil. É difícil de aceitar, é difícil de entender, e eu não quero que você entenda ainda num vídeo desse a complexidade que é isso. Tá? Então nós tivemos, tá? Dos primatas primários, nós tivemos, tá? Os adonitas de Adão e Fonta, os bandonitas, a raça vermelha, a raça alaranjada, a raça amarela, a raça verde, a raça azul e a raça índico. Tá? Todos humanos. Tá? Aqui, dos primatas secundários, aí começou um processo de evolução também. Tá? E eles vão chegar até o homem sapiens sapiens. Todos humanos também. Porque há misturas aqui, ó. Certo? Há misturas aqui. É? E tem a outra raça raiz, que é os adamitas, os elevadores biológicos. Esses aqui vão interferir basicamente no desenvolvimento dessa raça que hoje existe. Mas não é que a outra deixaram de existir tão rapidamente. Tá?
É eles que vão dar origem, os anditas vão dar origem aos pré-sumérios e aos sumérios. Tá? Aí você vai me dizer, bem, Robson, então a coisa complicou, né? Como é que nós vamos entender isso? É porque você precisa, como uma pessoa que vai tecer alguma coisa, você precisa pegar fios da história e ir juntando. A grande verdade é que eles começam a passar para nós a ideia de que as outras raças todas se acabaram com o tempo. Tá? Se acabaram com o tempo. Deixa eu aqui parar esse celular aqui, gente. Tá? Aqui tudo é ao vivo, né? Aqui tudo é ao vivo, gente. Tudo é ao vivo, tá? Aqui tudo é ao vivo. Eu tenho que desligar aqui o telefone para poder, tá? Então, gente, é isso. Nós precisamos tecer o fio da história para que a gente então descubra tudo o que tem aí para frente, né? Não é fácil, mas eu digo isso para vocês. A gente vai aqui nesses vídeos descobrindo os caminhos e mostrando que nós somos produtos de uma intervenção biológica, de um processo que aconteceu há muito tempo, tá? Uma intervenção tecnológica que fez surgir o que nós somos hoje, tá? Os nossos criadores sabiam o que estavam fazendo, ok? Tudo bem? Então, muito bem. Eu volto num próximo vídeo, tá? Um forte abraço e fique com a gente.